Hariom. Eu sou Leandro Castelo Branco, conheço yoga, meditação, mantra, sânscrito já há 15 anos. Eu tenho um estúdio de yoga no Leblon também há muitos anos. O estúdio, antes de ser meu, ele era dos meus antigos professores, por isso ele tem, na verdade, mais tempo que eu no yoga. Ele tem 20 anos já de funcionamento aqui no Rio. E hoje eu vim falar então sobre um assunto bem cabeludo, principalmente para os praticantes iniciantes, né, para os professores iniciantes. Eu sempre brinco que essa é talvez a pior pergunta que você pode fazer para um professor de yoga. O que é yoga? O que pode parecer um pouco, talvez, meio surreal, porque como que uma pessoa vai fazer uma coisa, né, praticar, dedicar grande parte do seu tempo a uma atividade sem saber de fato o que é? Essa dificuldade de definir o que é yoga na verdade, um pouco injusto você cobrar de um professor ou mesmo de um praticante, né, que faz lá as aulinhas dele 3, 4 vezes na semana. É um pouco injusto cobrar dessa pessoa saber a definição do que é o yoga, porque geralmente se você comparar com uma outra atividade qualquer, tipo natação, corrida, isso só para falar de coisas físicas, né? Mas o yoga não é só físico, mas outras atividades intelectuais, né, matemática, ciências. Para você definir uma coisa, você também precisa saber para que serve aquela coisa. E o yoga, porque nós temos muitas influências diferentes aqui, de muitos mestres, muitas linhagens, muitas atividades que se complementam de alguma forma, né, na cabeça da pessoa, como meditação, postura, respiração, cantos devocionais. Então, você pode praticar yoga num lugar e fazer só a atividade física relacionada à prática, que são asanas, né? Posturas, respirações. Talvez um pouquinho de meditação. Existem tradições, também aqui no Rio, se chama Siddha Yoga, por exemplo, e você só vai fazer mantras, né? Cânticos devocionais. Não vai fazer nada de postura e nem respirações. E aí a pessoa começa a ficar um pouco confusa, então. Será que yoga, então, é postura? É meditação? É canto devocional? É mantra? Não, o que é? Será que é tudo isso? Então, a soma de tudo isso talvez seja yoga? Ou então tem algum intruso aí nessa equação que não deveria estar ali? De repente isso foi uma invenção ocidental, que tem, né, muita. Então é um pouco injusto você cobrar de alguma pessoa que tem um pouco contato, ou então um professor recém-formado cuja formação não deu muito enfoque na base, no fundamento, no coração da prática de yoga. Ela não é possível definir pelos componentes. Então, seria um bom exemplo se você pegar 5 ceguinhos e botar na frente de um elefante. Eles não sabem que tem um elefante ali, né? Eles, na verdade, nem sabem o que é um elefante. Então, você vai botar os ceguinhos para apalparem um elefante. Aí um ceguinho vai apalpar a parte da frente. O outro um pouquinho mais lateral. O outro para baixo, o outro meio e o outro final. E no fim, os ceguinhos vão conversar entre eles para saber o que tem ali. Aí o ceguinho da frente vai falar assim, eu não sei, mas seja o que for, é com certeza uma coisa assim, bem móvel, né? Se mexia bastante, uma coisa meio roliça, esquisita. E na ponta tinha 2 furos e ficava soltando ar e puxando ar, que é a tromba. O outro ceguinho ia falar que tinha alguma coisa plana e pequenininha do lado da cabeça. Que ele pôde apalpar, tinha um olho, mas estava estranho, que era a orelha do elefante, né, bem larga. Enfim, o outro vai falar da perna, o outro vai falar do tronco, que é parecido com uma parede, e o outro vai falar do rabinho do elefante lá no final. E no fim das contas, somando isso, ninguém vai chegar à conclusão do que era realmente. E a mesma coisa acontece com yoga. Se você analisar só postura, só respiração, só mantra, só canto devocional, mantra, etc., você não vai chegar no final e juntar tudo isso e magicamente aparecer, pum, yoga é isso. Não vai aparecer porque essas são as formas de você colocar o yoga em prática na sua vida. Mas o que justifica a existência dessas atividades em si, isso é uma coisa muito mais profunda e tem a ver com o objetivo real do que é yoga. De todos os assuntos que os mantras dos Vedas falam, o essencial para entender o yoga, quando eles falam sobre o ser humano diretamente, e esse vazio interior que o ser humano sente em simplesmente ser quem ele é. E quando fala sobre isso, o Veda fala sobre 4 buscas fundamentais do ser humano. A busca pela segurança, a busca pelo prazer e uma terceira busca chamada sobre Dharma. Então, se você pensar na sua vida nesse momento, se você der um pause no vídeo e pensar na sua vida nesse momento, você vai ver que ela gira em torno dessas 2 primeiras buscas. Segurança e prazer. É só você pensar na sua semana como ela é. De segunda a sexta-feira, você trabalha em busca de segurança. Dinheiro,
posses, pessoas, sua casa, enfim, patrimônio. E sábado e domingo, quando você pode fazer o que você quer, geralmente, quando o patrão deixa, você então vai se divertir. E a vida segue. A tendência da vida de uma pessoa mergulhada nessas duas buscas é simplesmente fazer essa balança girar. E no começo a gente fica trabalhando muito, se divertindo pouco. E o objetivo da vida de quase todo mundo é fazer essa balança virar. Trabalhar menos, né, com o mesmo nível de segurança, e se divertir mais. Ficar bem consigo mesmo mais. Então a gente já pode assumir que a busca real do ser humano, ela é uma busca pela felicidade. E que o trabalho e as diversões, elas são um meio para alcançar essa tal de felicidade. A terceira busca que eu falei, então, que chama de Dharma, que é uma palavra super complexa, mas nesse contexto ela quer dizer como que você vai regrar essa busca pela felicidade se todo mundo à sua volta também busca a mesma coisa. Então, o Dharma faz com que as pessoas se respeitem. Mas essa primeira busca de segurança, prazer e Dharma, ela fecha a vida de uma pessoa 100%. Né? Não tem nada diferente disso. A menos que a pessoa um dia perceba que por mais que ela trabalhe, por mais que ela se divirta, então por mais que ela acumule coisas ou se livre de coisas, por mais que ela viaje, por mais que ela encontre companhias, ela sempre permanece a mesma pessoa. A mesma carência interna, o mesmo vazio que o sujeito que mora numa casa de pau a pique sente, é a mesma insegurança, o mesmo vazio interno que o sujeito que mora numa cobertura de 5 andares em Nova York sente. Só que ela se manifesta de maneiras diferentes. E aparentemente, isso não tem solução, porque esse vazio interno que a gente tenta preencher comprando coisas, ganhando coisas, se livrando de coisas, nunca tem fim. As sensações de aparente felicidade que a gente tem em contato com essas coisas logo desaparecem. E a gente se vê buscando outras coisas e outras coisas e outras coisas. Então existem pessoas que se dão conta desse fato e perguntam a si mesmas, né, e deveriam perguntar, uma boa pergunta: será que essa busca tem fim? Porque parece que não tem. E o yoga diz, não só que tem fim, como na verdade já está resolvido e você que não percebeu. E aí entra a quarta busca do ser humano, que é a busca pela liberação. Liberação de quê? Justamente desse sofrimento interno que te leva a fazer tantas e tantas coisas a troco de nada, no fim das contas. Porque toda a felicidade, toda a sensação de bem-aventurança, para ganhar um ar místico, que você tem comprando um carro zero ou saindo num cruzeiro, isso logo se apaga. E no dia seguinte, você nem lembra mais direito. Então o yoga diz para você que quando você tem uma experiência de felicidade lidando com essas coisas, na verdade o que essas coisas estão fazendo, né, as coisas que você chama de boas, elas estão descortinando uma felicidade que é interna, é sua. Ela brilha então de dentro para fora. Ela não é obtida, portanto, de fora para dentro. Quando você entende isso já é o fim do caminho, né? Quando você entende isso, você é verdadeiramente liberado do sofrimento. Por quê? Você vê que esse sofrimento ele é uma farsa. Ele é uma falsa identificação com os desejos do corpo, com os desejos da mente, que na verdade, né, o que o yoga diz para você é que você já é uma pessoa completa em si mesmo, né? Você não precisa de mais nada. A felicidade é a natureza do indivíduo. E se a gente tem isso como ponto de partida do yoga, aí a gente passa a entender postura, respiração, mantra, como um método de você colocar isso em prática e começar essa jornada em direção a esse autoconhecimento. Então, quando você tem esse entendimento como base, que o yoga é uma busca por autoconhecimento, você vê os elementos, né, o rabinho do elefante, a tromba do elefante, etc., como elementos nesse caminho que você, então, decide trilhar. Os estilos de yoga, eles são uma composição desses elementos. Alguns prezam por postura, mais outros por postura e respiração, outros postura, respiração, meditação, enfim. E são muitos estilos. Mas eu diria que os principais, hoje em dia, são o Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma série muito, na verdade 6 séries, muito vigorosas de exercício, sempre fixas, né? Geralmente as pessoas ficam entre a primeira e a segunda porque realmente exigem muito comprometimento. O Iyengar Yoga, que preza por um ajuste muito preciso, né, das posturas e se vale de elementos como bloco, cinto, almofada, para poder alcançar uma postura considerada ideal. O Hatha Yoga, que inclusive é onde eu sempre recomendo que as pessoas comecem, porque é uma aula que preza igualmente
por postura, respiração e, dependendo do professor, até mesmo meditação. E tem tempo de permanência suficiente para que uma pessoa que esteja começando do zero, que ela possa entender os alinhamentos, que possa entender a relação com a limitação, com o desconforto e poder ficar em paz, né? Os outros estilos que eu citei, muitas vezes eles ganham um rigor muito demais para quem está iniciando. O Ashtanga, pela repetição e pela duração até mesmo da prática, né? E o Iyengar, dependendo também do professor, por um rigor muito estrito pelo alinhamento. Embora, se eu tivesse que dar uma segunda opção, eu citaria o Iyengar Yoga para pessoas que iniciam a prática terem também uma boa noção de ajustes. Mas depende muito do professor. Então, se eu fosse começar a prática hoje, eu iria procurar uma prática de Hatha Yoga, na qual eu me sentisse confortável, acolhido, e com um professor com quem eu sentisse também uma empatia, porque isso é absolutamente vital.